Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. A vida de Maria girava em torno da sua pequena casa no interior, um refúgio de serenidade e simplicidade onde ela desfrutava dos pequenos prazeres diários, as risadas de seus netos, o aroma de pão fresco saindo do forno, e os encontros à mesa com sua filha, Isabel, seu genro, Marcos, e as crianças. A casa era um lugar de calor e conforto, um contraponto à dura realidade fora de suas portas. Certa manhã, o som do telefone rompeu o ritmo familiar do lar. Maria estava na cozinha, preparando o café da manhã, o cheiro do café recém-moído preenchendo o ar. O telefone tocou insistentemente, e uma sensação estranha de inquietação a envolveu. Era um número que ela não conhecia, mas o tom urgente da chamada a fez atender imediatamente. Maria? A voz do outro lado da linha era hesitante e carregada de um peso incomum. Era o médico de Isabel, e as palavras que seguiram foram como um golpe inesperado. O acidente, a perda, a súbita ausência de sua filha, uma realidade cruel que Maria não estava preparada para enfrentar. O mundo de Maria se desfez em um turbilhão de dor e confusão. O chão parecia se abrir sob seus pés, e o som do telefone ainda vibrava em seus ouvidos, uma melodia sombria que anunciava um luto insuportável. Suas mãos tremiam enquanto ela tentava se apoiar em uma cadeira, sentindo o café quente escorregar e se espalhar pelo chão como um símbolo de sua própria desordem interna. A notícia foi disseminada rapidamente pela pequena cidade. As pessoas, embora solidárias, não podiam entender a profundidade da perda de Maria. Enquanto Isabel era lembrada por sua bondade e brilho, Maria se via agora na posição de lidar com o impacto de sua ausência, não apenas emocionalmente, mas também como a cuidadora de seus 3 netos, Ana, Tiago e Caio. O funeral foi uma cerimônia marcada pela dor e pelo silêncio. A capela estava repleta de flores e coroada pelo som suave dos cânticos religiosos. Maria, vestida de preto, manteve-se firme ao lado do caixão de sua filha, o peso do luto quase a imobilizando. Seus netos, ainda pequenos para compreenderem totalmente a magnitude do evento, se agarraram a ela como âncoras em um mar tempestuoso. Marcos, o marido de Isabel, parecia uma sombra entre os presentes. Seu comportamento era um misto de apatia e distanciamento. Ele conversava com os outros convidados com uma fachada de cortesia, mas seus olhos revelavam uma frieza que contrastava fortemente com o luto genuíno de Maria. O comportamento de Marcos era um lembrete doloroso de que, mesmo no meio da tragédia, o egoísmo e a indiferença podiam prevalecer. Ao final do funeral, enquanto as pessoas se dispersavam e as últimas palavras de consolo eram trocadas, Maria se encontrava sozinha com seus netos, um peso de responsabilidade repentinamente lançado sobre seus ombros. As crianças estavam confusas e assustadas, seus olhares buscando segurança em meio ao caos que agora invadia suas vidas. O sol mal havia despontado no horizonte quando Maria acordou, seu coração ainda pesado com o luto. O velório da filha havia sido um turbilhão de emoções, e agora a casa estava envolta em um silêncio opressor. O peso da responsabilidade e a dor pela perda se misturavam, criando uma sensação quase insuportável. Enquanto preparava um café amargo, Maria tentava se concentrar em suas novas responsabilidades, mesmo que sua mente estivesse cheia de dúvidas e temores. O dia do funeral foi uma maratona de tristeza e receios. O cortejo para o cemitério foi marcado por um luto profundo, com familiares e amigos compartilhando o peso da perda. As crianças, pequenas demais para entender plenamente o que estava acontecendo, olhavam para Maria com olhos grandes e tristes. Ela as consolava com palavras suaves e gestos carinhosos, tentando manter a normalidade em meio ao caos emocional. O olhar distante de Marcos, sentado em um canto, contrastava fortemente com o sofrimento coletivo. Ele parecia deslocado, sua expressão fria e impassível, como se estivesse em um mundo separado daquele que lhe cabia em luto. Após o sepultamento, a casa se tornou um refúgio para o luto, mas também para a frieza de Marcos, que não se preocupava em esconder sua indiferença. Enquanto Maria se dedicava a cuidar dos netos e a organizar a casa para receber a nova rotina, Marcos a procurou para uma conversa. A sua presença era um lembrete constante da perda, mas Maria se preparou mentalmente para o que viesse a seguir, tentando manter a dignidade em meio ao tumulto emocional.
Sentaram-se na sala de estar, onde as paredes ainda ressoavam com os ecos da última noite de vigília. Marcos, com um semblante endurecido, olhou para Maria com um brilho calculado nos olhos. Maria. Começou ele, sua voz fria e calculada. Preciso falar com você a respeito do futuro. O tom de sua voz fez o coração de Maria disparar, não por causa de qualquer expectativa, mas pela sensação iminente de um golpe final. O que há, Marcos? Perguntou ela, com um tom de voz que tentava ser firme, mas que traía a ansiedade que ela sentia. Eu estive pensando muito nos últimos dias, Marcos continuou, sem hesitar. Com a situação que estamos enfrentando e o futuro incerto das crianças, tomei uma decisão. Ele fez uma pausa, observando o rosto de Maria com uma frieza que parecia cortar o ar. Vou me casar novamente. As palavras de Marcos eram como um soco no estômago. Maria olhou para ele, assustada, enquanto ele continuava a falar com uma calma perturbadora. A noiva é a filha do presidente. Ela está disposta a me apoiar e a oferecer uma vida de luxo que eu sempre desejei. Maria sentiu um nó na garganta ao ouvir essas palavras. O que mais a chocava não era apenas o fato de que Marcos estava se casando com alguém de alta posição social, mas o modo como ele parecia tratar o assunto com uma total falta de respeito pela memória de sua filha e pelo bem-estar das crianças. E então, com uma indiferença que Maria jamais havia testemunhado antes, Marcos disse: as crianças são um incômodo, e eu não posso levá-las comigo. Então, cuide delas, velha. As palavras de Marcos soaram como uma sentença final, um desdém absoluto pelos laços familiares e pelo sofrimento que ele estava impondo a Maria. Ela tentou manter a compostura, mas as lágrimas começavam a se formar em seus olhos. O choque e a indignação a tomaram por completo, mas ela sabia que não podia se permitir desmoronar agora. E quanto ao que você vai fazer para ajudar? Maria perguntou, tentando manter a voz firme, mesmo que ela estivesse cheia de um tremor reprimido. Você não vai fazer absolutamente nada para ajudar. Marcos olhou para ela com uma expressão de desdém. Não. Minha prioridade agora é minha nova vida. Você se vira com as crianças. Eu não tenho tempo para cuidar delas e tenho coisas mais importantes para fazer. E com isso, ele se levantou, dando-lhe um olhar final de desprezo antes de se dirigir para fora da sala. Maria ficou sozinha, o peso da responsabilidade de criar seus netos agora ainda mais pesado sobre seus ombros. O silêncio da casa parecia mais pesado do que nunca, e a realidade do que estava por vir a envolveu como uma manta fria. Maria sentou-se em um canto da sala, os olhos fixos no vazio, enquanto o som da porta se fechando atrás de Marcos ainda ecoava em seus ouvidos. Ela sabia que a partir daquele momento, sua vida mudaria drasticamente. A promessa de uma nova vida de luxo para Marcos não era um consolo para ela, apenas uma cruel lembrança de sua traição e da carga que ela agora tinha que suportar. Com um suspiro profundo, Maria se levantou, determinada a enfrentar o que viesse a seguir. Ela olhou para os netos, que estavam em outro cômodo, e sentiu um novo impulso de força. A jornada que estava prestes a começar seria cheia de desafios, mas ela estava determinada a garantir que, apesar das circunstâncias, seus netos encontrassem segurança e amor. O futuro era incerto, mas a resiliência de Maria se tornava a força que ela precisava para enfrentar a nova realidade que a aguardava. O som do despertador parecia mais cruel do que nunca. Maria levantava-se antes do sol, não por escolha, mas pela necessidade de estar à frente das dificuldades que a vida impusera. O pequeno apartamento onde morava com seus netos era simples, mas agora, havia uma sensação de urgência que permeava cada canto, como se a própria casa estivesse ciente da carga emocional e prática que Maria carregava. A rotina matinal era uma dança de precisão. Maria despertava Ana, Tiago e Caio com a mesma ternura com que lidava com os desafios que surgiam. Ana, com seus 3 anos, era a mais difícil de acordar. Seus cabelos desgrenhados e os olhos ainda grudados de sono, contrastavam com a energia e a determinação de Maria. Com paciência, ela arrumava a pequena, que resmungava a cada movimento, mas que logo se envolvia nas histórias matinais de sua avó, tentando encontrar alguma alegria em meio às adversidades.
Tiago, de 5 anos, começava a se acostumar com a nova rotina. Ele tinha uma curiosidade insaciável e uma energia contagiante que ajudava a alegrar os dias nublados. Maria fazia o possível para preencher a casa com risos, mesmo quando as contas não fechavam e o dinheiro era escasso. Ela se esforçava para equilibrar a alimentação saudável dos netos com o orçamento apertado, criando pratos nutritivos a partir do pouco que tinha, e muitas vezes improvisando receitas com o que restava na despensa. Caio, com seus 8 anos, era mais compreensivo com a situação. Ele ajudava Maria sempre que podia, com tarefas simples como arrumar a mesa e cuidar dos irmãos menores. Sua maturidade precoce era um reflexo da carga que carregava desde cedo, mas ele tentava mostrar-se forte para não preocupar mais ainda sua avó. As noites em que Maria o ouvia chorar baixinho eram os momentos mais dolorosos, pois ela sabia que ele lutava para entender a ausência de seus pais e as mudanças drásticas em suas vidas. O dia a dia era uma batalha constante contra o relógio. Maria levava as crianças para a escola com um ônibus escolar que chegava pontualmente às 8 da manhã. Após deixá-los, voltava para casa, e começava a tarefa monumental de manter a casa limpa e em ordem, enquanto tentava encaixar suas tarefas de limpeza com o trabalho temporário, que arranjara para complementar a renda. Sua vida havia se transformado em uma maratona sem fim, mas ela não se permitia sucumbir ao desânimo. O pequeno trabalho de meio período como cuidadora de idosos na residência local era uma tábua de salvação. Os turnos eram longos e cansativos, mas Maria sentia-se valorizada e precisava do dinheiro para garantir o sustento dos netos. Entre os idosos sob seus cuidados estava Dona Clara, uma senhora de 90 anos com uma personalidade vibrante que oferecia a Maria o consolo e a companhia que ela tanto precisava. As conversas com Dona Clara eram momentos de alívio, onde Maria podia compartilhar suas angústias e encontrar um sorriso genuíno em meio à sua própria dor. À noite, depois de um dia extenuante, Maria preparava o jantar com o que conseguia. O cheiro dos pratos simples preenchia a cozinha enquanto ela contava histórias sobre sua filha, tentando manter viva a memória dela para as crianças. Cada refeição era um ato de amor e resiliência, uma tentativa de oferecer algo mais do que simples sustento, mas também conforto e calor em meio à frieza da situação. Maria também encontrava momentos para pequenos triunfos, como os elogios das professoras Diana e Tiago, que notavam o esforço da avó em manter os netos felizes e bem cuidados. Esses momentos de reconhecimento eram os pequenos faróis de esperança em sua jornada. As festas de aniversário e os eventos escolares se tornavam ocasiões especiais, não apenas para celebrar as conquistas dos netos, mas para reafirmar o amor e a unidade familiar que Maria havia se esforçado para preservar. O tempo passava, e Maria observava com orgulho o crescimento de seus netos, vendo-os transformarem-se em jovens cheios de promessas. O sacrifício e a dedicação de Maria estavam moldando não apenas as vidas das crianças, mas também sua própria força e determinação. Apesar das dificuldades, a casa de Maria tornou-se um lar cheio de amor, risos e uma sensação de vitória sobre as adversidades, evidenciando que, mesmo nas piores situações, a perseverança e o amor podem criar luz e esperança. Os anos passaram com uma rapidez quase imperceptível, como o fluxo constante e imperturbável de um rio. Na pequena casa de Maria, o ambiente antes marcado pela dor e pela luta agora se transformara em um espaço vibrante e repleto de vida. Os risos das crianças se misturavam com o aroma dos pratos que Maria preparava, e as paredes, testemunhas silenciosas das adversidades, se cobriam com desenhos coloridos e fotos dos momentos mais felizes. Ana, Tiago e Caio cresceram sob a tutela amorosa e firme de sua avó. Cada um deles, com sua personalidade única, começou a trilhar caminhos distintos. Ana, a mais nova, sempre demonstrou uma curiosidade insaciável e uma energia contagiante. Desde cedo, mostrava um talento notável para a arte. Seus desenhos, que começavam com rabiscos desordenados, evoluíram para pinturas expressivas e detalhadas, capturando a beleza e a complexidade do mundo ao seu redor. Maria, sempre incentivando o potencial da neta, a inscreveu em aulas de pintura, onde Ana desenvolveu suas habilidades e recebeu reconhecimento local por sua criatividade. Tiago, com seus olhos brilhantes e mente inquisitiva, mostrou uma afinidade precoce pela ciência e pela matemática.
Ele passava horas mergulhado em livros e experimentos, desmontando aparelhos e reconstruindo-os com uma habilidade surpreendente. O pequeno laboratório improvisado que Maria montou no canto da sala de estar, tornou-se o seu reino, onde ele realizava experimentos e fazia descobertas. Seu talento foi reconhecido em competições escolares, e ele se destacou como um jovem cientista promissor, recebendo prêmios e oportunidades para participar de feiras de ciências. Caio, o mais velho, carregava uma responsabilidade natural e uma inteligência prática. Desde cedo, demonstrou uma paixão por ajudar a avó e por aprender a administrar as tarefas domésticas. Seu trabalho árduo e determinação o levaram a se destacar na escola e a buscar uma carreira em administração de empresas. Ele trabalhou em empregos de meio período para acumular experiência, e eventualmente, conseguiu uma bolsa de estudos em uma prestigiada universidade, onde se destacou ainda mais. Sua habilidade em liderança e gestão fez dele um exemplo para seus colegas, e seu sucesso foi um testemunho do esforço e da dedicação que Maria sempre incentivou. O tempo e a dedicação de Maria, embora muitas vezes exaustivos, começaram a dar frutos. As crianças, agora jovens adultos, estavam moldadas por suas próprias batalhas e triunfos, e o carinho e a sabedoria de Maria foram os alicerces sobre os quais construíram suas vidas. As noites de estudo e os dias de trabalho duro foram temperados com a presença constante de Maria, que, mesmo em meio às dificuldades, nunca falhou em mostrar seu amor e apoio incondicional. As conquistas dos netos de Maria eram uma mistura de talento e determinação, mas também um reflexo do ambiente de apoio que Maria havia criado. A casa, que uma vez foi um símbolo de luta e sacrifício, agora era um espaço de celebração e realização. Ana, Tiago e Caio se reuniam com frequência para compartilhar suas conquistas e desafios, mantendo uma relação próxima que era, em muitos aspectos, um reflexo da força que Maria havia inspirado neles. As vitórias de cada um dos netos não eram apenas pessoais, mas também uma prova do impacto duradouro do amor de Maria. Ela assistia com orgulho enquanto seus netos se tornavam adultos completos, cada um conquistando seus próprios sonhos e realizando seu potencial. A história de suas vidas estava entrelaçada com a da avó, uma trama de perseverança e carinho que, apesar das adversidades, havia levado a uma rica tapeçaria de sucesso e realização. Em uma noite tranquila de verão, Maria se sentou na varanda, observando o crepúsculo transformar o céu em uma paleta de cores quentes. Os netos estavam fora, cada um em sua própria jornada, mas a casa estava cheia de uma paz que só vem com o reconhecimento do esforço e da dedicação. Maria sabia que, embora os desafios nunca tivessem realmente acabado, o sucesso de seus netos era uma vitória não apenas para eles, mas para ela também. Cada riso, cada conquista, era uma lembrança do quanto havia valido a pena lutar por aqueles que amava. E enquanto o mundo ao seu redor continuava a girar, Maria se permitia um momento de contentamento, sabendo que havia criado um legado de amor e sucesso para as gerações futuras. O crepúsculo caía sobre a pequena cidade quando um carro de luxo, bem mais chamativo do que os veículos habituais da região, parou abruptamente em frente à casa de Maria. O som do motor, forte e monótono, contrastava com o silêncio da vizinhança que se preparava para a noite. No interior do carro, Marcos se ajeitava nervosamente no banco de trás, sua aparência claramente desgastada após anos de excessos. O glamour que antes parecia evidente agora era um eco distante, substituído por um semblante abatido e uma expressão de desespero que contrastava fortemente com a confiança que havia exibido no passado. Marcos saiu do carro, cambaleando um pouco, e caminhou até a porta de Maria com uma postura submissa e desamparada. O choque ao ver sua figura desfeita foi evidente para os netos de Maria, que estavam reunidos na sala de estar. A felicidade que irradiava deles agora estava misturada com uma curiosidade cautelosa, enquanto observavam o pai que haviam aprendido a desprezar. Ana, Tiago e Caio trocaram olhares e sorrisos de ironia, sabendo que o homem que os abandonara estava agora em um estado deplorável. Maria, que estava na cozinha preparando o jantar, ouviu o som da campainha, e ao abrir a porta, viu Marcos. Sua expressão de surpresa foi rapidamente substituída por uma mistura de perplexidade e desaprovação. O homem que uma vez havia sido o genro dela, e que agora aparecia com roupas surradas e sujas, parecia uma sombra do que fora. A vida de luxo e o status que ele procurara tão desesperadamente tinham se desmoronado,
e a miséria parecia ter tomado seu lugar. Maria, eu preciso de ajuda. Marcos começou, a voz falhando ao tentar recuperar a compostura. Sua confiança anterior havia sido substituída por um tom implorativo e fraco. Ele mal conseguiu se manter de pé, suas mãos tremendo enquanto segurava um saco de papel amassado, provavelmente contendo todos os seus pertences. Maria o observou em silêncio, o olhar penetrante e calculador. Havia uma firmeza em sua postura que indicava que ela não estava disposta a ceder facilmente. Após anos de sofrimento e esforço, ela tinha construído uma vida de estabilidade e orgulho. Vê-lo ali, em tal estado, despertava uma sensação complexa dentro dela, uma mistura de pena, raiva e um sentimento sutil de justiça poética. Marcos, ela disse com uma calma fria, não sei o que você espera encontrar aqui. Não sei por que você acha que tem algum direito de aparecer assim, depois de tudo que fez. Marcos abaixou a cabeça, os ombros caídos, e tentou explicar sua situação desesperadora. Ele contou que foi abandonado pela esposa e que seus recursos financeiros se esgotaram. O brilho que antes acompanhava suas palavras agora era uma chama apagada, substituída por uma narrativa de derrota e arrependimento. Ele tentou justificar suas ações passadas, argumentando que tinha cometido erros, mas que agora estava em uma situação desesperadora. Os netos de Maria, observando o drama, estavam divididos entre o desprezo e a curiosidade. Caio, o mais velho, foi o primeiro a quebrar o silêncio. Você tem ideia do que fez conosco? Abandonou a gente quando mais precisávamos de você. A voz de Caio, embora firme, estava carregada de um tom de desilusão, e os outros dois irmãos o acompanharam com expressões semelhantes. Maria sentiu um peso em seu coração ao ver a indignação e a dor refletidas nos rostos dos seus netos. Ela sabia que Marcos, agora completamente desprovido de seu antigo poder e influência, não tinha nada a oferecer, a não ser uma lição amarga sobre as consequências das suas escolhas. Você não é mais bem-vindo aqui, Maria finalmente disse, com uma determinação que não deixava espaço para debate. Você teve suas chances e fez suas escolhas. Agora é hora de você lidar com as consequências. Nós construímos nossas vidas sem você, e vamos continuar assim. Marcos, com um misto de vergonha e frustração, tentou se afastar, mas antes de sair, lançou um último olhar para os filhos, esperando alguma forma de misericórdia. No entanto, o desprezo que viu refletido nos olhos deles era evidente. Ele virou as costas e se afastou, a porta se fechando com um som decisivo atrás dele. Enquanto Marcos se afastava pela noite escura, a ironia de sua situação não escapava de Maria e dos filhos. O homem que havia escolhido abandonar sua família para viver uma vida de opulência agora estava de volta, despojado de seu status e com nada a oferecer além de uma imagem de fracasso. Os filhos, embora ainda ressentidos, sentiram uma satisfação amarga ao ver o pai na sua forma mais vulnerável, como se o ciclo da injustiça finalmente tivesse sido completado. Maria observou a cena do interior da casa, e apesar da tristeza e da dor que ainda carregava, sentiu uma sensação de alívio. A vida que havia construído com seus netos estava intacta, e de certa forma, mais sólida do que nunca. Ela fechou a porta, e voltando para seus netos, se preparou para uma noite tranquila, sabendo que, apesar das adversidades passadas, havia conseguido criar algo verdadeiramente valioso. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!